São João Bosco e o Cão Misterioso. A noite caía sobre Turim, e as ruas estreitas e silenciosas escondiam sombras que não deveriam estar ali. Crianças e jovens, sob a proteção de Dom Bosco, brincavam e estudavam em paz. Mas o perigo rondava. Criminosos e bandidos conheciam bem a reputação do sacerdote que cuidava dos jovens e muitas vezes tentavam intimidá-lo. Eu podia sentir, mesmo de longe, a tensão no ar, cada passo ecoando nas ruas de paralelepípedo. Dom Bosco caminhava sozinho, como fazia tantas vezes, cuidando de seus meninos e de suas missões. Não havia sinais de ajuda, apenas a noite fria e a sensação de que algo poderia acontecer a qualquer momento. E então, sem aviso, uma presença imponente surgiu. Algo que ninguém esperava, algo que parecia surgir do nada. Um enorme cão cinzento apareceu, observando cada movimento ao redor. Ele não era um cão comum. Sua postura, seus olhos e sua calma transmitiam algo além da realidade. Aqueles que presenciaram o encontro sentiram uma mistura de medo e alívio. Ninguém sabia de onde ele vinha, e ninguém ousava se aproximar. Mas quando a ameaça passou, o animal desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Para Dom Bosco, a certeza era clara. Aquilo não era apenas um cachorro, mas um protetor enviado por Deus, um anjo disfarçado que aparecia sempre que o perigo ameaçava. Dom Bosco dedicava sua vida à educação e à proteção de jovens vulneráveis em Turim. Suas ruas eram perigosas, e muitas vezes ele se via sozinho diante de ameaças de bandidos. Ele nunca demonstrava medo, mas aqueles que o acompanhavam sabiam que a situação poderia se tornar fatal a qualquer momento. A missão de Dom Bosco ia além da educação. Ele buscava proteger almas, guiar jovens e manter a fé viva em tempos de dificuldade. As noites em Turim eram silenciosas, mas carregadas de tensão. Cada passo pelas ruas podia ser uma armadilha, e cada sombra parecia esconder olhos atentos. Mas Dom Bosco não recuava. Ele caminhava com firmeza, com coragem e com a certeza de que sua missão vinha de Deus. E foi em meio a esses perigos que surgiram os relatos do misterioso Cão Cinzento. Um protetor silencioso que parecia surgir do nada, sempre que a ameaça se aproximava. Testemunhas afirmavam ter visto o enorme animal, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou para onde desaparecia. Para Dom Bosco, porém, a explicação era simples. Grigio, como passou a ser chamado, era um anjo enviado por Deus. Uma presença protetora que garantiu que ele pudesse continuar seu trabalho. Era a prova de que Deus cuida daqueles que dedicam sua vida ao serviço e à fé, mesmo nos momentos mais perigosos. Se você gosta de histórias de fé e proteção divina, inscreva-se no canal. Toda semana, histórias reais que mostram milagres e sinais de Deus. As ruas de Turim nunca pareciam tão silenciosas quanto naquela noite. Dom Bosco caminhava sozinho, com passos firmes e coração sereno, mas atento a cada sombra que se movia. Os becos estreitos guardavam perigos invisíveis, e ele sabia que bandidos muitas vezes o vigiavam. Cada movimento das pessoas na cidade parecia amplificado pelo eco dos paralelepípedos. Eu podia sentir o medo misturado à determinação que ele carregava. Os jovens que ele protegia estavam em casa, mas suas vidas dependiam de sua coragem. Dom Bosco dedicava-se a eles como ninguém, guiando, educando e protegendo. Era um homem simples, de coração puro, mas suas ações despertavam inveja e hostilidade. Ele tinha inimigos silenciosos, pessoas que não compreendiam sua missão e que, por vezes, tentavam intimidá-lo ou ameaçá-lo. A cidade era um lugar de contrastes. Fé e maldade coexistiam, e ele caminhava no meio disso, sozinho, mas resoluto. Naquela noite, um grupo de homens surgiu das sombras, planejando intimidar Dom Bosco. Ele percebeu os passos cautelosos e os sussurros baixos antes mesmo de serem vistos. Não havia armas, apenas intenções hostis e o instinto de caça de homens cruéis. O coração de qualquer outra pessoa poderia ter disparado em pânico, mas ele caminhava com serenidade, confiante de que não estava sozinho. E então, como surgido de uma lenda, um enorme cão cinzento apareceu. Suas patas tocavam o chão silenciosamente, mas sua presença era imponente, quase sobrenatural. Ele não se aproximou correndo, não latiu ou mostrou agressividade inútil.
Apenas observava os homens, sua postura firme e olhos penetrantes transmitindo uma mensagem clara: recuem. A tensão no ar mudou instantaneamente. Os bandidos hesitaram. Nunca tinham visto um cão assim. Não era apenas tamanho ou força. Havia algo diferente. Algo que desafiava a lógica. Ele era como se fosse um guardião enviado para proteger um aviso silencioso de que não era o momento de agir contra Dom Bosco. O sacerdote imóvel assistia à cena com calma, ciente de que a providência divina se manifestava de uma forma misteriosa e poderosa. Quando os homens finalmente recuaram, o cão desapareceu tão misteriosamente quanto surgira. Nenhum sinal, nenhuma pista de onde ele estava antes ou para onde foi depois. Apenas Dom Bosco permaneceu, protegido, e os perigos da noite foram neutralizados, sem um ferimento, sem um confronto. Aquela primeira aparição de Grígio seria apenas o início de muitos encontros misteriosos que se tornariam lenda e testemunho de fé. As noites em Turim continuavam tensas. Dom Bosco não podia recuar. Sua missão com os jovens precisava continuar, mesmo sabendo que inimigos o observavam. Cada passo pelas ruas estreitas carregava risco. Eu consigo imaginar a atenção constante em seus olhos, atentos a qualquer sinal de perigo. Mas havia uma calma que o cercava, algo que apenas aqueles com fé profunda podiam sentir. Em uma dessas noites, enquanto retornava de uma visita a uma das casas de seus protegidos, passos suspeitos soaram atrás dele. Homens se aproximavam silenciosamente, preparados para atacá-lo. O ar parecia mais pesado, e até o vento carregava uma tensão quase palpável. Dom Bosco mantinha sua postura firme, mas podia sentir a presença de algo desconhecido, algo que observava e protegia. E então, novamente, o enorme cão cinzento apareceu. Surgiu das sombras como se tivesse sido convocado pela própria fé do sacerdote. Não havia ninguém por perto para explicar sua origem. Parecia que ele simplesmente surgia quando o perigo se aproximava. Os olhos penetrantes do animal fixaram-se nos homens, que, instantaneamente, sentiram um arrepio de medo e hesitaram. A presença de Grígio não era agressiva, mas imponente o suficiente para impedir qualquer ação. O confronto não ocorreu. Os bandidos, desconcertados, recuaram lentamente, sem entender a razão de seu súbito medo. Dom Bosco, em silêncio, continuou seu caminho, protegido por aquele guardião misterioso. Nenhum ataque, nenhum ferimento, apenas a certeza de que algo Deus estava agindo. Para o sacerdote, era evidente. O cão era enviado por Deus para proteger os inocentes e permitir que sua missão continuasse. O povo de Turim começou a perceber que algo extraordinário acontecia ao redor de Dom Bosco. Relatos sobre o cão cinzento se espalharam, mas ninguém conseguia explicar sua origem. Testemunhas descreviam uma criatura que surgia do nada e desaparecia com a mesma rapidez, sempre em momentos de perigo. Era mais do que um animal. Era uma presença sobrenatural que se manifestava exatamente quando necessário. Uma proteção silenciosa que ninguém podia deter. Mesmo para Dom Bosco, cada aparição de Grígio reforçava sua fé e a certeza de que Deus estava ao seu lado. Ele continuava seu trabalho com coragem renovada, sabendo que não estava sozinho. O cão misterioso se tornara um símbolo de proteção e esperança. Um lembrete de que, mesmo nas situações mais perigosas, a providência divina sempre age em favor daqueles que confiam plenamente em Deus. Dom Bosco começou a perceber que Grígio não aparecia apenas uma vez. Era como se o cão tivesse consciência de cada ameaça, surgindo sempre que a vida do sacerdote ou de seus jovens estava em perigo. Cada encontro com a criatura se tornava mais impressionante, quase sobrenatural. Eu consigo imaginar a tensão naqueles momentos, o ar pesado e a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Certa noite, Dom Bosco caminhava por uma rua deserta, carregando documentos e cartas importantes de seus alunos. Sabia que bandidos podiam tentar roubar ou intimidá-lo, mas sentia-se protegido de uma forma que não podia explicar. De repente, sombras surgiram ao redor. Passos silenciosos, mas decididos. Homens armados se aproximavam, confiantes de que o sacerdote não teria defesa.
Mas Grigio apareceu novamente. O cão cinzento surgiu das sombras, sua presença imponente fazendo os bandidos hesitar. Não havia latidos nem ataques, apenas a postura firme e o olhar penetrante que dizia claramente: não ousem. Os homens recuaram, perplexos e temerosos, incapazes de compreender o que estavam enfrentando. O silêncio voltou, e Dom Bosco continuou seu caminho, agradecendo silenciosamente pela proteção. O fenômeno começou a chamar a atenção das testemunhas. Moradores das ruas e estudantes comentavam sobre o cão misterioso que sempre aparecia em momentos críticos. Todos reconheciam que algo divino se manifestava, mas ninguém podia explicar sua origem ou seu propósito. Era como se um guardião invisível tivesse sido enviado para manter a ordem e proteger aqueles que estavam sob os cuidados de Dom Bosco. O próprio sacerdote refletia sobre cada encontro com Grigio. Ele nunca teve dúvidas de que o cão era um presente de Deus, enviado para proteger os inocentes e permitir que sua missão continuasse sem interrupções. A fé de Dom Bosco se fortalecia a cada aparição, e ele entendia que a providência divina se manifestava de maneiras misteriosas. Grigio se tornou um símbolo de esperança e proteção, lembrando a todos que Deus sempre age em favor daqueles que dedicam suas vidas à fé e ao bem. Mesmo sabendo que ninguém poderia entender completamente o mistério do cão, Dom Bosco continuava sua vida com coragem. As noites de Turim continuavam perigosas, mas a presença de Grigio transformava cada momento de ameaça em um testemunho da proteção divina. Para todos os que observavam, a certeza se tornava clara. O impossível se tornava possível quando a fé e a providência caminhavam lado a lado. Com o passar do tempo, Grigio tornou-se mais do que uma presença ocasional. Era uma companhia silenciosa que ninguém podia prever, mas todos respeitavam. Cada vez que Dom Bosco atravessava uma rua escura ou conduzia os jovens à segurança, o cão surgia, sempre no momento certo. Sua postura firme e seus olhos penetrantes transmitiam autoridade e proteção, afastando qualquer sombra de maldade que ameaçasse o sacerdote ou seus protegidos. Em uma noite particularmente fria, Dom Bosco estava acompanhado de alguns de seus alunos mais vulneráveis. As ruas estavam quase desertas, exceto por um grupo de homens que se aproximava sorrateiramente. O sacerdote percebeu o perigo, mas antes mesmo de reagir, Grigio apareceu. Surgiu das sombras como uma força silenciosa, sua presença imponente, fazendo os perseguidores hesitarem e recuarem lentamente. Era como se um escudo invisível tivesse sido erguido ao redor de Dom Bosco e das crianças. O fenômeno começou a gerar comentários entre os moradores da cidade. Muitos afirmavam ter visto o cão, descrevendo seu tamanho, pelagem cinzenta e olhos que pareciam compreender tudo ao redor. Nenhum outro animal agia dessa forma. Ele não atacava por impulso, aparecia apenas quando necessário, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgia. Para todos, era um sinal claro de que algo sobrenatural protegia Dom Bosco. Mesmo diante da frequência das aparições, o mistério do cão não diminuía. Grigio era silencioso, rápido e eficaz. Cada encontro fortalecia a fé de Dom Bosco e inspirava aqueles que o acompanhavam. Ele percebia que a criatura não era apenas um animal, mas um mensageiro da providência divina, enviado para proteger sua missão de educar e guiar os jovens. Mesmo nas circunstâncias mais perigosas, ao longo dos anos, o cão cinzento tornou-se um símbolo de esperança. Pais e estudantes passavam a acreditar que não estavam sozinhos, que a fé de Dom Bosco era apoiada por algo maior. As ameaças continuavam, mas nenhuma conseguiu atingir o sacerdote enquanto Grigio estivesse presente. Era como se a presença do cão mantivesse o mal à distância, garantindo que o trabalho de Dom Bosco continuasse sem interrupções. Cada aparição reforçava a confiança de Dom Bosco e daqueles ao seu redor. Ele sabia que a proteção de Grigio era um presente dos céus, uma demonstração visível de que Deus cuida daqueles que seguem seus ensinamentos com coragem e dedicação. O cão misterioso se tornara uma testemunha silenciosa do poder da fé, da providência e da coragem, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, o impossível pode se tornar realidade.
Com o passar dos anos, Dom Bosco continuou sua missão. Sempre atento à proteção do cão misterioso, Grígio aparecia apenas quando necessário, silencioso e firme, garantindo que nenhuma ameaça chegasse perto do sacerdote ou de seus jovens. Cada encontro reforçava o mistério e a fé de todos que testemunhavam. E o nome do cão começou a circular discretamente entre os moradores de Turim, embora ninguém soubesse sua origem. Certa noite, um grupo de homens perigosos se aproximou de Dom Bosco enquanto ele caminhava sozinho. Eram indivíduos conhecidos por causar problemas na cidade, e o sacerdote podia sentir a tensão no ar. O coração acelerava, mas sua determinação era maior. Quando os perseguidores estavam prestes a atacar, Grígio surgiu das sombras. Sua presença imponente fez os homens hesitarem. Eles não ousaram se aproximar, impressionados com a autoridade silenciosa do cão que parecia enxergar além do físico. O confronto terminou sem violência. Os homens recuaram, confusos e intimidados, enquanto Grígio permanecia imóvel, observando cada passo. Dom Bosco continuou seu caminho em segurança, como se nada tivesse acontecido. Mas todos que presenciaram o evento compreenderam que estavam diante de algo sobrenatural. O cão não apenas protegia, mas enviava uma mensagem silenciosa de que a fé verdadeira nunca está sozinha. Com o tempo, Grígio apareceu menos, mas sempre nos momentos mais críticos. Ele se tornou um símbolo da proteção divina, lembrança de que Deus envia ajuda aos fiéis de maneiras misteriosas. Cada criança protegida, cada ameaça neutralizada, era prova da presença do impossível. Para Dom Bosco, não havia dúvidas. Aquele cão cinzento era um anjo disfarçado, enviado para preservar vidas e permitir que sua missão continuasse sem interrupções. Após a morte de Dom Bosco, Grígio desapareceu para sempre, como se sua missão tivesse sido cumprida. Nenhum habitante jamais viu o cão novamente, mas o legado da sua proteção permaneceu vivo na memória de todos. Ele se tornou uma lenda, um testemunho do poder da fé, da providência divina e da coragem de um homem que confiava plenamente em Deus. Aquela presença silenciosa e protetora lembrava a todos que milagres podem acontecer de formas inesperadas e que a fé verdadeira é sempre acompanhada por sinais do Pai. O desaparecimento de Grígio após a morte de Dom Bosco deixou Turim com um mistério eterno. Ninguém sabia de onde o cão vinha ou para onde foi, mas sua presença continuou viva na memória de todos que testemunharam suas aparições. Ele não era apenas um animal, era um guardião enviado por Deus, silencioso, poderoso e misterioso. Cada gesto, cada olhar penetrante, mostrava que a fé verdadeira nunca está desprotegida. Dom Bosco dedicou sua vida aos jovens, guiando-os com amor e coragem, e foi protegido de maneiras que desafiam qualquer explicação racional. Grígio surgiu sempre que o perigo se aproximava, afastando as ameaças de forma silenciosa, mas eficaz. Para o sacerdote e seus protegidos, o cão era um lembrete vivo de que a providência divina existe e se manifesta de formas inesperadas. Hoje, ao contar essa história, é impossível não sentir a força da fé que atravessa séculos. O cão cinzento é símbolo de proteção, esperança e da certeza de que Deus cuida daqueles que se dedicam a fazer o bem. Ele nos lembra que milagres acontecem, não apenas em momentos extraordinários, mas sempre que a fé é verdadeira e corações puros confiam em Deus. Que esta história inspire todos que a escutam a acreditar na proteção invisível que nos cerca, a caminhar com coragem e a confiar que, mesmo nos momentos mais perigosos, sinais do impossível podem surgir de formas inesperadas. Grígio permanece como um lembrete eterno de que Deus nunca abandona aqueles que seguem seus caminhos.